falamos algumas vezes ao longo desse módulo a respeito de algumas sanções que já foram aplicadas lá na União Europeia. E agora vamos começar falando sobre as possibilidades de sanções administrativas que a LGPD prevê para aqueles que estão infringindo, né, de alguma forma essa legislação. Então, como possibilidade, vou citar aqui para vocês e também comentar o que vai ser considerado, né, para optar por uma penalidade que ela é mais leve até as penalidades que são muito mais severas, como é a possibilidade de aplicação de multa mesmo, né? A advertência, por exemplo, é uma possibilidade de uma sanção administrativa que pode ser aplicada a partir de alguma infração, né? Com indicação de prazo para adoção de qualquer medida corretiva. Então, é uma possibilidade prevista pela LGPD. Assim como multa simples, né? Então, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, né? Do direito privado, do grupo ou do conglomerado no Brasil, vai considerar o último ano, né, o último exercício do faturamento daquela empresa, incluídos os tributos, e essa multa ela é limitada ao total a R$500 milhões. Detalhe, né, por infração. Essa parte de multa, ela sempre foi muito polêmica, porque muitas manchetes um pouco mais sensacionalistas, elas se apegaram muito desse valor, 50 milhões, que é de fato, né, muito, muito alto, é uma possibilidade grande, né, e é uma multa bem expressiva, vamos assim dizer, mas eles pegaram esse valor e divulgaram como se toda e qualquer empresa fosse ser multada nessa quantia. O que não é verdade, né? Então, a gente verificou aqui agora, eu li aqui com vocês como que vai ser aplicado essa multa e ela é sempre limitada a 2% do faturamento. Então, para uma empresa ser multada em 50 milhões, ela tem que faturar bilhões, né? Claro que tem uma palavrinha aqui também que merece bastante atenção, que é o detalhe de por infração. Então, se é uma empresa que ela realiza mais de uma infração por ano, ela pode ser multada, né? É uma possibilidade, mais de uma vez dentro dessa limitação. Então, isso pode ficar bastante pesado, né, para uma empresa. E até os 2% do faturamento também pode ser uma multa bastante pesada, né? Mas vale dar um pouquinho mais de contexto aí sobre essa possibilidade, porque, como eu falei, né, muitos cavaleiros do apocalipse ali se utilizaram desse ponto para chamar a atenção da LGPD e tentar trazer mais conscientização para as empresas, mas esse discurso puramente com multa e aplicação da multa, enfim, o medo, ele é de fato um recurso para ação, né? Mas ele acaba caindo por terra em muitos momentos, principalmente agora, por exemplo, que a área está sendo amadurecida no Brasil, que a gente ainda não tem a aplicação de grandes multas, né? Como já está acontecendo na União Europeia, enfim. Então, tem todo um contexto de fiscalização ainda, que ainda vai ser amadurecido. Então, muitas empresas caindo somente nesse discurso, muitas imaginam que, não, a LGPD não está pegando e tudo mais. A gente sabe que isso não é verdade, há vários outros indícios de que isso não é uma verdade, mas é sempre um discurso assim, de conscientização que a gente gosta de fazer essas ressalvas, assim, né? Como eu falei, é uma das possibilidades de sanções administrativas, até isso, multa simples, mas também tem a possibilidade de multa diária, que daí ela é aplicada também com a limitação de faturamento, que eu citei anteriormente, é mais uma possibilidade. Uma possibilidade que eu percebi que não recebeu tanta atenção assim pela LGPD, mas que pode ser até pior, né, do que a própria aplicação de uma multa, em vários casos, é a possibilidade de publicar, de fato, né, essa infração, claro, depois de devidamente apurar, confirmar, né, toda essa ocorrência, enfim, mas isso, né, fere diretamente a imagem, né, de uma empresa. Se é uma empresa que tem ali no seu core, né, a questão de dados, isso pode ser muito sério, trazer mais problemas de mercado do que, como eu falei, puramente a aplicação de uma multa pecuniária. Então, uma possibilidade também que pode ser bastante problemática, assim como
o bloqueio dos dados pessoais, que é outra possibilidade também, o bloqueio dos dados pessoais que está se referindo, né, à infração, até uma eventual regularização, por exemplo, daquela situação. Então, isso também se é um negócio que depende daqueles dados, isso pode ser muito pior, de novo, do que a própria aplicação da multa. Assim como a eliminação dos dados pessoais, a que se refere à infração. Então, isso tudo são possibilidades que bastante problemáticas. Por fim, a gente tem, encaminhando para o fim, a gente tem a possibilidade também de suspensão parcial do funcionamento de um banco de dados, pelo período de 6 meses até 6 meses, né? Pode ser prorrogável por igual período, né? Até a regularização dessa atividade também. Então, mais uma vez, é um negócio que depende dessa base de dados, desse banco de dados. A gente pode ter uma problemática bem grande aqui, né? Assim como a proibição parcial ou total, né, do exercício das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, isso são as possibilidades de sanções previstas pela LGPD para aquele que não está observando, né? É claro que antes de, como em tudo, né, no direito, antes de aplicar de fato essas sanções, vai ser instaurado um processo administrativo, um procedimento administrativo que vai possibilitar a oportunidade de ampla defesa de forma gradativa, né, então isolada, acumulativa e de acordo ali com as peculiaridades de cada caso concreto. Então tudo isso vai ser levado em consideração. E há, sim, alguns parâmetros que vão ser considerados, né? Para alguns critérios que vão ser considerados antes de sair aplicando uma multa mais severa ou uma multa mais leve, com uma advertência, por exemplo, que a gente viu ali como possibilidade. Então, o que vai ser considerado na prática, né? A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator também, a vantagem auferida ou pretendida pelo aquele infrator, obviamente, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, né? Então, por isso que é muito importante que, no caso de um incidente com dados, seja essa gestão de crise, ela seja muito bem feita, né? Porque isso vai possibilitar aqui, né, eventualmente a aplicação de uma sanção muito mais leve, né? Então, tem muitas empresas que já tiveram incidentes com dados pessoais e que lidaram super bem com isso. Casos americanos, por exemplo, a gente tem bastante exemplo nesse sentido, que lidaram super bem e, na verdade, até saíram com um case mesmo, né, de como recorrer ao invés de ter isso vinculado de forma negativa à sua imagem. Então, a cooperação aqui é um ponto que vale um destaque e gestão de crises, de incidentes, enfim, é um tópico que dá para se aprofundar muito e que o TPO, né, ele tem que se inteirar também. E estamos vendo agora, né, a importância disso. Então, voltando ainda com os critérios, né, que vão ser considerados para adotar uma penalidade. Então, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltado ao tratamento seguro do dado, né, adequado. Então, a questão de conseguir demonstrar, né, o investimento em governança e privacidade, proteção de dados, né, a adoção de políticas de boas práticas, né, tudo isso vai ser considerado também. Por isso, mais uma vez, reforço, né, o quanto é imprescindível a questão de documentação de todo o fluxo de trabalho, né, por parte de um encarregado, de suas respectivas áreas, porque é nesses momentos, nesses piores cenários que vai ser, principalmente nesses piores cenários, que isso vai ser demandado e aqui, né, a forma como vocês conseguem atenuar de novo a aplicação de uma penalidade. Assim como a pronta adoção de medidas corretivas também vai ser considerado. E, claro, né, a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade ali da sanção. Então, são pontos que vão ser considerados ao aplicar uma penalidade. Todos eles vão ser aplicados pela ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que eu vou falar logo em seguida sobre essa autoridade, o contexto dessa autoridade, mas, como eu falei, sempre diante de um processo administrativo que vai dar a possibilidade de ampla defesa aí para as empresas. Até o momento, ainda não foi publicado, mas há uma consulta pública
que está definindo, né, qual vai ser a metodologia a ser aplicada, né, como o cálculo base ali para aplicação de uma eventual sanção, né, uma eventual multa. Então, vamos ter esses critérios de forma mais objetiva, né, e ainda não foi publicado até a gravação desse treinamento, porém, é algo que vale ser consultado para nos dar mais subsídios, né, do que vai ser considerado na prática, e daí, com base nisso, né, está incorporando essas indicações dentro de um contexto de um projeto, de um programa, né, de conformidade para as empresas. Então, Pois, na área de